Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria e vou falar aqui sobre política. Né? Política e a mentalidade do brasileiro sobre a política. É importante frisar uma coisa, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande em saber lidar com a política e com a política democrática, já que se a gente avaliar com calma, democracia é um processo muito novo, muito recente no Brasil. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai verificar que poucos foram os momentos em que se desenvolveu de fato, plenamente, os modelos políticos democráticos. Quer dizer, a política, a nossa nação enquanto uma democracia, ela é muito recente. E as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande em, por exemplo, saber lidar com a política. Porque existe um processo inverso a isso, que é o endeusamento de pessoas, de indivíduos. E isso é algo extremamente antidemocrático. Aquela ideia de você endeusar, considerar indivíduos como salvadores da pátria, como responsáveis em tirar a nação da lama, da situação difícil, de acabar completamente com a corrupção e tantas e tantas e tantas outras coisas. Essa perspectiva, esse modelo, ele lembra muito os valores antidemocráticos que sempre fizeram parte da vida do Brasil, da maior parte da história do Brasil. Porque os políticos, quando eles se voltam muitas vezes para a população, é sempre naquela perspectiva de olhar a população como seres indefesos, basicamente infantilizar a população, né? Daí a ideia do pai dos pobres, a mãe dos pobres e assim vai. Quer dizer, você não tem uma perspectiva democrática de um governante enquanto um servidor do povo, enquanto alguém que representa o povo. Não. A ideia é de entender, por exemplo, o político como aquele indivíduo que ele está aqui para nos liderar, para nos salvar, né? Para lutar contra o mal. Aí você tem aquele discurso maniqueísta, né? Aquela coisa meio de dizer do bem e do mal, né? Olha, você tem um fulano que é do bem, um ciclano que é do mal, e assim vai, né? Então existe uma perspectiva, aquela ideia, por exemplo, de que eu, político, salvador da pátria, eu vim aqui para salvar todos. E daí você tem essas perspectivas, esses modelos que vão ser muito fortes aqui no Brasil, como por exemplo o populismo. Populismo, né, que é o político que se apresenta como um salvador, como alguém próximo da população, quase como uma intimidade muito forte, né? Ele desenvolve políticas assistencialistas, que na verdade são políticas compensatórias, que não possibilitam algo produtivo para a sociedade, é apenas uma espécie de uma esmola, ou ele passa aquela ideia de estar fazendo um favor para a população, quando na verdade o político, dentro de uma democracia, não pode ser visto como alguém que está fazendo um favor para a população, é a obrigação dele. Mas aqui no Brasil, a maneira como o político é avaliado é sempre numa perspectiva de um endeusamento, né? O caudilismo, né? Que é uma coisa muito forte, né? De um indivíduo que veio para nos salvar. Então você tem uma perspectiva realmente muito ruim, muito complicada, e tudo isso que eu estou falando é totalmente fora da ideia de democracia, porque democracia parte da ideia de que o governante ele é um representante do povo, ele é um empregado do povo, e ele está aqui para nos servir. E o que ele faz não é nenhum favor, mas sim uma obrigação. Até porque ele se comprometeu com a população através de promessas. Tá? O problema é que quando esses políticos eles se apresentam como seres sobrenaturais, acima do bem e do mal, e não apresentam nenhum tipo de projeto, fica difícil você cobrar deles. O que você tem hoje no Brasil? Muito aquela coisa do indivíduo que ele é o salvador da pátria. Ele veio para moralizar, ele veio para salvar a moral, os bons costumes. Aliás, isso ficou muito forte nos últimos tempos para cá, né? Na ideia, por exemplo, de uma visão paternalista, patriarcalista, autoritária, ao mesmo tempo uma visão que a gente pode chamar extremamente sexista, que parte da visão da família, Deus, pátria, amor, essas coisas todas, né? Parte muito disso. E aí você tem os salvadores, chamados salvadores da pátria, né? Que a gente pode verificar de diversas maneiras. Aí você tem hoje o quê? Você tem a figura de alguém que se diz ser um mito, né? Aliás,
o Jair Messias Bolsonaro ele é eleito através dessa figura enquanto um mito, né? Ele se apresenta como o salvador, o protetor, né? Então você tem uma perspectiva que ela é de um endeusamento da figura, tá? Do indivíduo em si. Aí quando você olha para o lado, por exemplo, de uma esquerda, de um tipo de esquerda, aí você tem o que é a figura do Lula, que é o outro mito, que é o indivíduo que se apresenta como um salvador, como um protetor, né? Tanto é que uma vez ele fez uma pequena declaração em relação a isso. Ele disse que ele não era um homem, ele era uma ideia. Quer dizer, pô, o cara já não é. Quer dizer, o cara transcendeu. Ele já não é mais um homem, ele é uma ideia. E as pessoas elas ficam muito ligadas nesse tipo de político, né? Que se apresenta muito mais como seres sobrenaturais. Olha, eu sou um mito ou sou a ideia. Né? Hoje a gente percebe, na verdade, que o pessoal fala muito nessa polarização de Bolsonaro de um lado, Lula do outro, né? E de que poderia haver uma terceira via, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que entender assim, gente. É muito complicado, é muito ruim dentro de uma democracia você ter apenas dois viés, né? Ou você é lulista ou você é bolsonarista, né? Como se fosse obrigação da gente ter que votar em algum desses indivíduos que se apresentam a partir de um discurso populista, né, assistencialista, né, porque na verdade eles vão criando modelos, políticas nesse caráter chamado de políticas compensatórias assistencialistas para ajudar ali os pobres, mas não no sentido de reerguer. Evidentemente, se pegar, por exemplo, o caso do Lula, nos anos em que ele foi presidente, houve uma atenção melhor para a questão social, mas o problema é que houve uma dificuldade na questão da consciência dos indivíduos. Você teve simplesmente políticas compensatórias sociais, você não teve projeto social. Mas durante o período do Lula nós tivemos um aumento da renda do trabalhador. Mas pense uma coisa, aumento da renda do trabalhador não significa necessariamente melhora de vida do trabalhador. Porque eu posso ter uma renda grande, mas continuar morando numa rua sem saneamento básico. Posso ter uma renda, mas tendo que pagar por uma saúde, por uma educação que é de péssima qualidade. Então o problema hoje no Brasil é que nós vivemos dentro de modelos de endeusamento. Se vota em pessoas, não em projetos. E é por isso que a gente se ferra tanto. Porque se você vai direcionar, se você vai votar no Bolsonaro ou no Lula, quais são os projetos? Quais são os projetos dessas pessoas? Eles se apresentam apenas como figuras. Eles não apresentam os seus projetos. Pois qual é o seu projeto para a saúde, para a educação, para o saneamento? Qual é o seu projeto, por exemplo, para a questão dos impostos, sabe? Então, assim, há uma dificuldade nisso. E de alguma maneira isso lembra um pouco aquela tese do Sérgio Buarque de Holanda, né, o pai do Chico, sociólogo, historiador, no seu conceito, no seu livro Raízes do Brasil, que ele fala do homem cordial. Que o brasileiro é esse homem cordial, que é essa pessoa que avalia as coisas muito lado pela questão emotiva e não por uma questão racional. Quer dizer, as nossas decisões elas são muito mais emotivas do que racionais. Então, o que acontece? Quando eu estou no processo eleitoral, eu voto naquele candidato como se ele fosse o meu parente, o meu amigo. Eu não voto no projeto dele, eu voto na imagem. Então, de alguma maneira, tanto a direita como a esquerda erram muito nesse ponto, porque você só vê figuras. Você só vê, na verdade, representações, o culto à personalidade, você não vê projetos. Então, hoje, o Brasil está passando por um problema nesse sentido. Porque se você pegar lá, Bolsonaro, ou tu pegar Lula, quais são os projetos dessas pessoas? Você não tem projetos. Você tem apenas a figura de indivíduos, né? Você tem ou um bolsonarismo de um lado ou o lulismo do outro. Mas todos eles têm algo em comum. A ideia do culto à personalidade, a ideia de você votar naquele indivíduo por uma questão parcial. É por isso que tem tanta gente por aí que briga com os outros, falta se matar, por causa de figuras políticas. Porque você começa a avaliar e a votar não por uma questão racional, você começa a votar por uma questão emocional. E é por isso que as pessoas se brigam umas com as outras. Não existe aquela coisa de dizer, peraí, eu vou votar, qual é o projeto? Qual é o candidato que tem projeto? Né? Então não tem sentido.
Porque se você tem, por exemplo, assim, se tem, por exemplo, o caso do Lula, que governou durante um tempo o Brasil, né, com 2 mandatos, ele concedeu, por exemplo, o poder de compra do trabalhador, mas ele não concedeu consciência de classe para o trabalhador. Isso é complicado. Porque muitas vezes a gente vai começar a achar que, por exemplo, a minha renda está alta por causa do meu mérito, por causa da minha capacidade, ou porque eu dei o dízimo ali para a minha igreja, né? Foi uma vontade de Deus, alguma coisa assim. Quando na verdade a gente tem que olhar outras perspectivas. Então a gente está verificando um momento realmente muito difícil hoje. E o brasileiro ele continua a se afundar nessa ideia de votar não em projetos, votar em pessoas. E isso é complicado, porque quando você vota em pessoas, isso aflora o populismo. E o populismo é um dos piores vícios dentro da política, de uma política antidemocrática, que olha pessoas, que olha indivíduos, que endeusa a pessoa, daí a figura do mito de um lado, ou a ideia do outro, o bolsonarismo de um lado e o lulismo do outro, e pouco se olha para a questão do projeto, que é isso que o brasileiro tem que focar. Então, nessa primeira fase, eu posso dizer para vocês que nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande em votar de maneira racional. Nós votamos em imagens, em esfinges, em seres sobrenaturais, e não propriamente em projetos. É preciso que haja um foco mais do que em projetos, em planos de governo, tá? E que esses planos de governo se tornem futuramente planos de Estado. É isso que está faltando aqui no Brasil, né, nessa primeira fase dessa minha palestra que eu vou destacar aqui sobre política. É isso? Falou, pessoal. Um abraço.